Eclesiastes, capítulo 11, os versos 9 e 10, e apenas o início do versículo 1 do capítulo 12. Eclesiastes, o livro do pregador, capítulo 11, versículo 9 e 10, e a primeira parte do versículo 12. Aliás, do capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Amém? Fechemos os olhos e oremos. Em nome do Senhor Jesus, toda honra, todo louvor e glória pertence somente ao Senhor. E nós te adoramos nesta noite por estarmos aqui reunidos para oferecer ao Senhor o nosso sacrifício de louvor, de gratidão a Ti. Senhor, muito obrigado pela palavra que nós ouvimos nesta noite, pelo presbítero Hélio. Obrigado, Senhor, por este momento de louvor. Os nossos corações se alegraram na Tua presença através destas canções. Senhor, eu quero te pedir mais uma vez, humildemente, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a minha vida neste momento, para que eu possa transmitir aos ouvidos da tua igreja toda a boa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Senhor, abençoa cada um de nós que estamos aqui. Abençoa aqueles que estão nos seus lares acompanhando esta reunião. E que todos nós possamos ser neste dia, mais uma vez, edificados, renovados, Senhor, pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Esta palavra que eu acabei de ler para os irmãos, ela veio ao meu coração na quarta-feira, na reunião do culto de testemunhos. Na verdade, eu até esperava no final do culto fazer um breve comentário sobre esta palavra, mas eu percebi que o tempo seria muito pouco e por isso a reservei para a noite de hoje. Na quarta-feira, nós estávamos numa noite bastante fria e chuvosa, como tem sido nas últimas noites em dias de culto. Geralmente chove na hora de culto. E na quarta-feira nós teríamos aqui a participação dos ministérios de criança e de juventude. E confesso aos irmãos que eu fiquei bastante preocupado por causa da chuva e pensei comigo que muitos deles não estariam aqui na reunião de culto. Mas eu fui surpreendido porque eu cheguei aqui na igreja e logo as crianças começaram a chegar, os jovens também chegaram. Eles não se intimidaram com o clima, enfrentaram a chuva e vieram prestar o culto ao Senhor. E durante a reunião de culto, o meu coração se alegrou muito na presença de Deus, de vê-los cantando, adorando ao Senhor, e também de ver os jovens e as crianças ministrando a palavra do Senhor. Eu pude perceber a importância que o ministério pastoral e a igreja tem na vida de cada um destes jovens e crianças. Queridos, nós não somos uma comunidade numericamente grande. Nós somos um povo com poucas pessoas, mas quando eu estava aqui na quarta-feira, me veio uma palavra ao coração. Nós não precisamos ser grande para impressionar os outros. Nós temos que ser aquilo que Deus planejou
para que fôssemos. E é exatamente isso que nós somos. Então, a minha alegria como pastor local, como líder da igreja, é poder contribuir para o desenvolvimento espiritual desta geração. Poder, de alguma maneira, dar uma humilde contribuição na formação do caráter cristão de cada pessoa que o Senhor tem trazido para se reunir conosco aqui nesta casa. Eu me sinto muito feliz de fazer parte desta geração que é comprometida com a palavra de Deus. Este é um tesouro incalculável, não tem preço. E eu creio que durante este tempo, como disse o presbítero Hélio aqui na abertura de culto, este tempo que Deus tem nos dado aqui neste ministério, tem sido um tempo muito precioso, porque nós estamos contribuindo, todos vocês estão contribuindo, mesmo aqueles que não pregam, que não cantam, ou que não têm alguma participação em determinados ministérios da igreja que são mais visíveis, mas todos nós estamos contribuindo na formação de líderes. Nós estamos contribuindo na formação de pastores, de cantores, de músicos. Hoje pela manhã foi muito lindo ver aqui as crianças que estavam ensaiando numa sala, os jovens ensaiando aqui no templo, e depois também a orquestra ensaiando e todos se preparando para prestar ao Senhor o melhor em gratidão a Ele nesse mês de novembro. Nós temos contribuído, e eu creio que muito, para a formação de profetas. O Brasil precisa de profetas, profetas que proclamem a mensagem de Deus, que como Ezequiel, que olhando para um vale de ossos secos, profetizou vida onde havia morte. E a palavra do Senhor diz que quando ele profetizou, o Espírito de Deus veio sobre aquele vale e transformou a multidão de ossos secos num grande exército. Nós estamos contribuindo para formar educadores que vão entrar nas escolas, nas universidades e vão transformar os pensamentos que são contrários à natureza de Deus. Políticos que possam contribuir para colocar um fim e diminuir a corrupção que há nesse país. Nós estamos contribuindo para formar homens e mulheres honrados, de caráter, que são aqueles que fazem a grande diferença, a diferença positiva na nossa sociedade. Sabe, eu fico pensando às vezes, e é provável que muitas crianças que hoje participam das reuniões de culto, e às vezes para quem vem nas reuniões de oração, as crianças pedem oportunidade e cantam e adoram ao Senhor, e é muito lindo, uma reunião muito pequena, com poucas pessoas, mas ver os pequenininhos. Outro dia foi a Melissa, eu não sei qual que é a idade da Melissa, 2 anos, e ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu posso cantar um hino? Gente, isso é maravilhoso. Talvez essas crianças não vão se lembrar desses momentos, mas de uma coisa é certa, uma semente está plantada no coração dessas crianças. E no tempo determinado, esta semente vai brotar. Ela vai produzir muitos frutos para o reino de Deus. Então a palavra que eu quero trazer para vocês nesta noite, embora seja uma palavra direcionada para os jovens, eu quero dizer que ela é uma palavra para todos nós, para todas as pessoas que têm um espírito jovem, para todas as pessoas que se sentem jovens e que, a exemplo das nossas crianças, estão sempre procurando viver os propósitos de Deus para a sua vida, independente da idade. Como Caleb, que disse assim: eu já estou com 85 anos, mas ainda me sinto tão jovem quanto o dia em que o Senhor, através de Josué, falou que me daria esta terra por possessão.
que nós possamos ter esse espírito jovem. Salomão, o pregador, ele diz assim que a gente deve viver a nossa vida com alegria, que a gente deve procurar desfrutar intensamente de cada momento da nossa vida, sem esquecer que um dia todos nós iremos prestar contas a Deus de tudo o que fizermos. Quando a gente lê esse texto que acabamos aí de ler na leitura inicial, principalmente o verso 9, se nós fizermos uma leitura superficial, a impressão que a gente tem é que Salomão ele está dando um salvo-conduto, uma carta branca, para que todas as pessoas jovens possam viver a sua liberdade irresponsavelmente. Mas quando nós olhamos com mais profundidade, nós vamos ver que, na verdade, o que Salomão está dizendo, que embora devamos viver a vida intensamente, nós devemos vivê-la com responsabilidade. Ou seja, ele está orientando o jovem e dizendo que ele deve se alegrar, ele deve ter prazer nas coisas que faz, mas ele deve também adicionar à sua liberdade os valores que a palavra de Deus ensina, porque são por esses valores que ele será julgado. Ou seja, a vida do jovem cristão, do homem e da mulher que tem esse espírito jovem, deve ser sempre vivida para Cristo. O nosso olhar deve ser para Cristo. Tudo nesta vida vai passar com o tempo. E vai chegar o momento em que todos nós vamos estar diante do Senhor. E vamos ter que prestar contas de tudo o que nós fizemos. Esses versículos que nós lemos, Salomão apresenta 5 conselhos que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. São 5 conselhos relacionados ao caminho que cada um deve escolher. São 5 conselhos que falam sobre o prazer que deve reger a vida de cada um de nós. E também fala sobre o juízo e as consequências que vêm sobre cada um de nós. O primeiro conselho, Salomão diz assim: jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Eu lanço para vocês aqui uma pergunta: o que significa aproveitar bem a sua mocidade? Respondendo a esta questão, eu diria que é fazer a sua vida valer a pena. Ou seja, não gastar o seu tempo, não gastar as suas horas e seus pensamentos, aí, os seus neurônios, pensando, remoendo sobre problemas, sobre dificuldades do dia a dia, mas é usar com sabedoria o seu tempo para construir as coisas que serão importantes para a sua vida durante todo o decorrer da sua existência. Para você ter uma ideia, vamos pensar juntos aqui coletivamente. Sabe, com base nas decisões que você tem tomado enquanto jovem, com base nas coisas que você tem feito, quais são os resultados que você espera obter na sua vida com base nestas decisões que você toma? Daqui a um ano, o que você está fazendo hoje? O que você espera colher daqui a 2 anos? Quem sabe daqui a 5 anos? Quais são os valores que você tem agregado à sua vida? Quando eu falo de valores, eu estou falando de todo um conjunto de regras que te ajudam, que te auxiliam a viver bem e viver em plenitude com as pessoas e consigo mesmo. Quais são esses valores? Eles têm acrescentado algum resultado positivo na sua vida? Para você ter uma ideia, por exemplo, os teus pais e os teus amigos, eles têm orgulho do filho que você é, do amigo que você é, do estudante que você é, do universitário que você é.
O teu patrão ele se sente satisfeito pelo empregado que você é, e eu vou um pouco mais adiante, pelo estagiário que você é? Como que as pessoas têm olhado e têm observado a sua vida enquanto cristão? Quais são os valores que você adiciona à sua vida e que contribuem para o bem da sua comunidade? Vejam bem que quando a gente fala de valores, nós estamos falando de coisas que devem acrescentar alguma coisa boa. Então, se você tem caminhado por veredas que não tem acrescentado nada, se você tem tomado decisões na tua vida que não trazem nenhum benefício para você, talvez seja a hora de estar revendo esses valores. É isto que o sábio Salomão está dizendo: aproveite a sua mocidade. Aproveitar faça valer a pena. E ele continua falando e diz sobre ser feliz na mocidade. Mas aí eu também te pergunto, qual é o teu conceito em relação à felicidade? O que é felicidade para você? Talvez muitos vão dizer assim: felicidade é ter muito dinheiro, é ter fama, é ter popularidade. Felicidade é você ter muitos amigos, muita influência. Felicidade está relacionado ao poder, à sexualidade, às drogas e tantas outras coisas que podem produzir felicidade. E a verdade é que a maioria delas produzem felicidade momentânea e passageira. Mas elas não conseguem garantir uma felicidade duradoura. Basta você ir às páginas dos jornais, nas redes sociais e pesquisar um pouco sobre vida de celebridades que conquistaram fama, que alcançaram muitas riquezas, muito poder, que se sentem solitárias. A pessoa está amontoada, sentada sobre uma montanha de dinheiro. A pessoa está cercada por milhares de seguidores nas redes sociais, é mundialmente conhecido, mas a verdade é que nada disso é o suficiente para produzir a felicidade na alma destas pessoas. Alguns, infelizmente, chegam a uma loucura e acabam cometendo suicídio nesta busca pela felicidade que você, que é bem-aventurado em Cristo, encontrou em Deus e tem esta felicidade. Deixa eu dizer uma coisa para as pessoas mais jovens aqui. Quando eu estava meditando nesta palavra, me veio um pensamento. E se eu estiver equivocado, por favor, me perdoe. Mas a juventude é a melhor fase para planejar, para preparar a vida em relação ao futuro pessoal, familiar, profissional, espiritual, ministerial. Ou seja, o melhor momento da vida é quando você é jovem, quando você dispõe de toda a energia, de toda a potencialidade, de todo, possibilidade de aprendizado como nunca. A maioria dos personagens na Bíblia, se você for ler na Bíblia, a história dos reis, dos profetas, dos apóstolos, dos patriarcas, e até mesmo dos discípulos no Novo Testamento, você vai ver que todos eles foram preparados por Deus a partir do momento em que estavam vivendo na sua jovialidade, no melhor momento. Então, se você pretende ter uma velhice abençoada, segura, comece a construí-la enquanto você é jovem. Comece a aproveitar agora, esse é o melhor momento. Só para termos uma ideia, João, o apóstolo, nós estudamos recentemente aqui as cartas do apóstolo João. Ele era o mais novo dos discípulos. João, quando passou a seguir Jesus na condição de discípulo, ele tinha, segundo os historiadores, entre 24 e 25 anos de idade. Ele estava vivendo o auge da sua juventude.
E foi ele que teve a maior longevidade entre os apóstolos. Porque alguns desses apóstolos passaram a seguir Jesus já numa idade um pouco mais adiante, mais avançada. Mas João, ele é jovem. E ele aproveita a sua jovialidade para aprender com Jesus. E ele vive experiências inigualáveis com Jesus. E ele tem a oportunidade de ter uma longevidade, de viver mais tempo do que os outros. E quando ele estava escrevendo a sua carta universal, ou seja, aberta para todos os crentes, ele disse assim: jovens, vocês são fortes. Era alguém que conheceu a Cristo na juventude, que planejou andar com Cristo na juventude, escrevendo agora, quando já está velho, para os jovens e dizendo uma experiência de vida. Vocês são fortes, porque a mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Qual é o melhor caminho para encontrar a felicidade? Na mocidade, na juventude. Salmo 37, versículo 4 responde e diz assim: faça de Deus a sua grande alegria. Ou seja, permita que Deus dirija os teus passos, a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, o teu destino. Ou seja, faça de Deus a sua grande alegria. E o salmista continua e diz assim: Ele dará a você o que deseja o seu coração. O segundo conselho de Salomão, ele diz assim: faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Noutra versão, na ARC, que é Almeida Revista Corrigida, diz assim: anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, queridos, para aqueles que propagam liberdade sem limite e sem responsabilidade, esta palavra, ela se encaixa como uma luva. Para alguém que diz assim: não, a gente tem que viver mesmo, tem que aproveitar, tem que fazer de tudo, tem que provar de tudo e blá, blá, blá e tal. Realmente, para essas pessoas, essa palavra se lida fora de contexto. Ela é como se fosse uma luva. Ou seja, você é livre para fazer o que você bem entender. Mas vejam bem, quando você é criança, e todos nós aqui já fomos criança um dia, são os pais que decidem o que você deve fazer. A criança não tem vontade própria. Ela é supervisionada o tempo todo, integralmente pelos pais. Mas quando ela se torna um jovem, adulto e independente, as coisas mudam. Porque aí ela passa a tomar as suas próprias decisões. Passa a seguir o caminho que escolher. Em outras palavras, Salomão estava dizendo assim: você pode tudo. Quando você é jovem, você tem a liberdade de traçar o seu destino, você pode tudo. E Paulo também concorda com esta declaração de Salomão, lá em 1 Coríntios 6,12, quando ele fala assim, que alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. E Paulo diz: sim, você pode fazer tudo o que você quer, mas lembre-se disso, que nem tudo é bom para você. Então vejam que Salomão, ele está falando aqui sobre você andar, fazer tudo aquilo que você deseja no seu coração, e isso parece ser muito bom para aqueles que defendem a liberdade sem limites e sem responsabilidade. Mas nós precisamos ler mais a Bíblia. E precisamos entender o que a Bíblia fala sobre o coração. Porque lá em Jeremias 17, 9, a Bíblia diz assim que o coração, ele é enganoso. Não há ninguém, não há no mundo outra força, outro poder que engane mais do que o coração. Ou seja, nós precisamos entender que o nosso coração pode nos enganar. Então, quando Salomão fala, anda segundo os desejos do teu coração, nós precisamos também ter esta consciência de que o nosso coração precisa ser dirigido por Deus, porque se nós não tivermos a luz de Deus brilhando, iluminando o nosso coração, nós podemos incorrer no erro.
Ou seja, e só quem sabe o que está no teu coração é Deus. Você e Deus e mais ninguém. Deus conhece o coração de todos nós, Ele conhece o coração do jovem, sabe, aqueles sonhos que você tem sobre faculdade, aqueles sonhos que você tem sobre vida profissional, aqueles sonhos que você tem sobre uma viagem para o exterior, o sonho que você tem de ter um ministério cristão ativo, aquele sonho que você tem de se casar. Deus sabe de tudo isso. Mas Ele não só sabe o que está no teu coração, como Ele sabe quais são as verdadeiras intenções do teu coração. O porquê você deseja determinadas coisas. Então, se você quer tomar uma decisão de viver livremente, lembre-se disso. Primeiro, busque em Deus a orientação, porque Ele é o único que pode te orientar corretamente para que você não seja enganado pelo seu coração. Parafraseando as palavras de Salomão, ele diz, se você quiser, vá em frente. Se o teu coração está dizendo que é bom, vá em frente. Se os teus olhos estão dizendo é legal, vá em frente, faça o que você quer. Siga os desejos do teu coração. Siga os desejos dos teus olhos, mas cuidado. E por que cuidado? Se você abrir a tua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6... você vai ver que a primeira mulher, Eva, ela incorreu no erro, ela caiu no erro. Sabe por quê? Por causa dos olhos e por causa do coração. A Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa, as frutas eram agradáveis para comer, e o que ela fez? Ela pensa consigo e ela deseja ter entendimento. Então ela, naquele momento em que os olhos veem, o desejo aflora, ela esquece de que aquela árvore poderia trazer sobre ela, sobre o homem, uma punição, e ela simplesmente vai lá e toma, e ela pega, ela come, ela dá para o homem. Ou seja, seguir todos os desejos do coração, seguir as vistas, aquilo que os teus olhos mostram, pode não ser o melhor caminho. O ser humano é emotivo por natureza. Todos nós, mesmo o mais radical entre nós, também é movido pelas emoções. E muitas vezes a gente pode se equivocar, achando que o caminho que nós estamos entrando parece ser um caminho bom, mas esse caminho pode nos levar até mesmo à morte. Essa é a razão porque o jovem deve buscar em Deus a orientação. Romanos capítulo 8, versículo 27, um conselho para você. Não tenha medo de falar com Deus sobre o que está no teu coração. Não tenha medo de abrir o jogo para Deus. O teu coração deseja, os teus olhos desejam. Então fale com Deus. Paulo diz assim, Deus vê o que está dentro do coração e Ele sabe qual é o pensamento do Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que Deus não só conhece aquilo que você sente, mas Deus, Ele conhece o que está por trás do teu sentimento. O terceiro conselho, lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo o que você fizer. Lembra do que eu disse? Você não deve apenas pegar um pedaço de um versículo e ler fora de contexto. É importante ler o que a palavra está dizendo no todo. E Salomão, ele continua aqui e diz, olha, você quer andar segundo o desejo do teu coração, segundo as tuas vistas, legal, mas lembre-se disso, Deus julgará você por tudo que você fizer. Vejam que ele não está dizendo aqui que Deus vai te punir pelo que você fizer. Porque o julgamento de Deus, ele pode ser bom quanto pode ser ruim. Ou seja, o julgamento, o juízo de Deus depende do que você faz. Deus não vai te punir se você fizer alguma coisa boa. Porque Deus é justo, Ele não vai dar a você nada diferente daquilo que você plantou. Então, se você plantar coisas boas, se as tuas motivações forem regidas por coisas boas, com certeza você vai colher coisas boas. Lá em Jó capítulo 34, versículo 11, Jó diz assim que Deus, Ele dá aos homens aquilo que os seus atos merecem. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que você merece? Não é para me dizer não, mas é para você pensar diante de Deus, olhar para Deus e falar, Senhor, o que eu mereço? Ele diz assim que Deus vai dar a cada um segundo os seus atos. Cada um será, olha o que ele diz,
cada um será castigado ou recompensado conforme as suas ações. Então, se o desejo que move o coração do jovem, se o que está diante dos seus olhos são coisas boas, com certeza ele vai colher coisas boas. Lá em Romanos 2,6, Deus recompensará cada um de acordo com aquilo que ele fez. Existem muitos adultos, queridos, e hoje de manhã os irmãos estavam aí no café teológico, sem a presença pastoral, eles me excluíram do café teológico. Eu queria saber o motivo, depois a gente conversa. Mas eles conversaram e depois entraram para tomar um café, e aí alguém falou, pergunta para o pastor. Não pergunta para o pastor, senão a gente não vai embora, não sai daqui hoje. Então não vamos perguntar para o pastor, mas o mais curioso acabou iniciando o assunto, e aí eu falei para ele, para, não fala nada, porque à noite eu tenho uma palavra sobre esse assunto. E aí o outro falou, é melhor não falar e esperar primeiro para a gente ouvir o que o pastor tem para dizer. E o que eu quero te dizer é o seguinte, que existem muitos adultos que estão sofrendo, mesmo dentro da igreja, tem muitos adultos que estão sofrendo consequências de suas ações na juventude. E alguém vai dizer assim, mas eu aceitei a Jesus, eu vim para o Evangelho, eu estou vivendo uma nova vida em Cristo. Mas você precisa entender que você vai ter que conviver com as consequências daquilo que você semeou no passado. Porque o Evangelho não vem para livrar você daquilo que você fez, o que você plantou, em algum momento vai brotar. Mas o Evangelho ele vai te dar luz, vai te dar sabedoria para você poder enfrentar aquilo que você fez quando não conhecia Cristo. Lá em Gálatas 6:7 diz assim, vocês não devem se enganar, porque de Deus ninguém zomba, o que alguém planta, colhe. Ou seja, a pessoa vem para o Evangelho, ela aceita Cristo, mas se o sujeito, antes de aceitar a Cristo, ele cometeu um ato criminoso, e aí ele fala assim, não, eu vou aceitar a Jesus porque ele é o advogado dos advogados, o advogado fiel, ele também é juiz, e eu vou colocar minha causa na mão do Senhor, e aí aquilo que eu fiz antes de conhecer a Cristo, ele vai dar um jeitinho lá e, sei lá, ele vai assinar a minha sentença e vai livrar a minha barra. Não, isso não vai acontecer. Você vai ter que pagar pelo que você fez. Mas a diferença é que você agora tem Jesus, você conta com a presença dele para te ajudar a enfrentar as consequências. Por isso que nós devemos pensar bem, principalmente vocês jovens, antes de tomar decisões. Em quarto lugar, não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Queridos, o povo brasileiro é um povo extremamente preocupado e sofredor. Se a gente fizer uma pesquisa aqui entre nós vamos ver que muitos irmãos e irmãs aqui estão carregados de preocupações. Não se preocupe, você faz parte dos 80% de brasileiros que estão vivendo as preocupações, a ansiedade que a pandemia e outros problemas têm causado no país. 19 milhões de brasileiros estão sofrendo de ansiedade, o medo em relação ao futuro, o desemprego, a morte tem causado grandes medos e apreensões na sociedade, nas pessoas. Mas a palavra está dizendo aqui, não se preocupe, ou seja, não sofra, pois a mocidade dura pouco. O que esta palavra tem a ver com o nosso contexto? Vejam bem, depressão e ansiedade dobraram entre crianças e jovens no período da pandemia. Eu vou pegar uma matéria recente, do dia 12 de agosto, da CNN Brasil, que diz o seguinte, que as incertezas, as interrupções das rotinas diárias causadas pela pandemia provavelmente aumentaram sintomas de ansiedade generalizada na juventude. É por isso que eu trago uma palavra hoje para as pessoas jovens. Porque os jovens estão sofrendo. Os jovens não têm muitas expectativas em relação a como será o futuro. Talvez a minha geração ainda é a geração que pensou em aposentadoria jovem. Esquece esse negócio.
Talvez os jovens estejam pensando, poxa, eu queria poder construir, comprar uma casa, né, e tal. Jovem, vai ser difícil, eu sei disso. E todas essas coisas causam muita apreensão. Os jovens olham para o evangelho e vê um evangelho tão mistificado, tão bagunçado, e aí ele pensa, meu Deus, aonde o Senhor está? Medo, preocupação incontrolável, hiperexcitação, tudo isso, e tem mais ainda, ansiedade nas crianças. Porque os pais transmitem as suas preocupações em casa, as crianças ouvem, chegam nas escolas, ouvem também as preocupações dos seus professores, dos seus coleguinhas, mas ouça o que a palavra de Deus está dizendo para aqueles que são bem-aventurados, que conheceram a Cristo. Não se preocupem com nada, em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, ore sempre com o coração agradecido. Eu tenho uma palavra para as pessoas mais jovens, vocês irão viver e viver muito, e vocês serão muito abençoados por Deus, porque a vida de vocês é regida pela palavra do Senhor, e ela é a luz para os teus caminhos. O nosso tempo de vida é muito curto, Salomão diz isso. E ele fala assim que você não vai ter esse vigor da juventude para sempre. Jovem, e quando eu falo jovem, eu não estou falando do adolescente de 15 anos apenas, eu estou falando do jovem de 40. Eu estou falando do jovem de 50, você tem espírito jovem. Então ainda dá tempo. Ah, pastor, mas eu não sei quanto tempo eu vou viver, 60, 70, 80. Eu já falei, eu espero chegar aos 120, mas se não chegar lá, eu vou continuar sonhando. Nós precisamos sonhar. Nós precisamos acreditar. Vejam bem, Salomão está dizendo aqui, continue acreditando, mas você não vai ter o vigor da juventude para sempre. Se a gente pegar qualquer jovem aqui da igreja, vamos pegar o Alê e colocar para fazer uma corrida com o presbítero Donizete, uma maratona de 2 quilômetros, é pequena, é daqui até o Silveira mais ou menos, quem vocês acham que vai ganhar? A experiência do presbítero ou a força, a jovialidade do Alê? Queridos, você não vai ter esse vigor para sempre. Mocidade dura pouco. Então, o tempo de construir, de se preparar para o futuro é agora. Se você é jovem, vai fazer uma faculdade, vai se profissionalizar, vai se preparar para o futuro, vai fazer algo, construir algo. Ah, pastor, mas eu não sei, porque 5 anos demora e depois eu não sei como vai ser, o mundo muda toda hora. Aproveite o seu tempo. Vejam bem, Isaías 46, os humanos são como ervas do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. Então não há tempo a perder. Não há tempo para perder. Algumas pessoas dizem que os jovens são o futuro. Essas pessoas estão enganadas. Sabe por quê? Os jovens, eles são o presente e também o futuro. O que vocês fazem hoje vai resultar em benefícios ou malefícios no amanhã. Então o jovem, ele já é o presente, porque hoje você planta e amanhã você colhe. Vocês não serão jovens. Vocês são a geração que Deus quer usar nesse tempo para garantir um futuro melhor para aqueles que ainda virão. Então o tempo de vocês é agora. Não adianta culpar o pai e a mãe, não adianta dizer que você não nasceu num berço de ouro, não adianta você dizer que o governo é culpado, não adianta ficar culpando as pessoas pelas mazelas, pelos males que você está enfrentando. Porque sabe de uma coisa, queridos? Os problemas que nós enfrentamos hoje são consequência das gerações passadas que deixaram de fazer. E os benefícios que nós temos hoje também são resultado das gerações do passado. Então, se nós estamos sofrendo hoje, é talvez porque eles fizeram muito pouco no passado. E se você quer um mundo melhor no futuro, então comece a fazer hoje, comece a plantar hoje, comece a construir hoje. Vamos para a Bíblia, Samuel. Quem era Samuel? Um jovem que foi criado dentro do templo. E Samuel, ele é criado no templo num período em que faltavam sacerdotes.
Haviam poucos profetas naquele tempo e poucos que faziam o que era correto aos olhos do Senhor. Os filhos de Eli enganavam o povo e saqueavam os cofres do templo. Eli dava uma que não estava vendo. Era omisso em relação às coisas erradas que estavam acontecendo. Mas Samuel está no templo. Samuel poderia se lamentar e dizer assim: poxa, o que eu vim fazer aqui? Eu estou no lugar errado. Eu deveria estar lá com a minha mãe Ana, cuidando da sua casa, das plantações. Mas não, sabe o que Samuel faz? Ao invés de seguir o exemplo dos filhos de Eli e ter o mesmo fim, ele prefere ouvir a voz de Deus e se torna o maior juiz dentre todos, o grande profeta, o grande sacerdote, o homem que foi responsável pelo estabelecimento da monarquia no estado de Israel. Esse é Samuel. Aí eu te pergunto, quem você vai ser? Aquele que fica reclamando, ou aquele que se associa com os maus, aquele que se associa com os perdedores, ou aquele que ouve a voz de Deus e vai à frente e luta e conquista os propósitos de Deus para a sua vida? Quem era Timóteo? Nós estamos estudando sobre Timóteo na EBD. Filho de uma mãe e uma avó crente e pai descrente. Timóteo poderia não ter sido o pastor que foi. Ele poderia ter se aventurado pelo caminho da descrença, da fé, do paganismo de seu pai, mas ele ouve a voz da mãe e da avó, prefere obedecer à voz do Senhor e se torna um jovem pastor na igreja de Éfeso. Quem você vai ser? O quinto conselho: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. O que é que Deus espera de um jovem? Primeiro, Deus espera que você tenha uma vida correta. Daniel e seus colegas não se contaminaram quando foram levados para o exílio. E por causa disso eles foram recompensados por Deus. Jovem, viva uma vida correta diante de Deus. Segundo, não ignore a verdade de que um dia você será julgado. Lembre-se disso. Tudo o que você fizer hoje está registrado no memorial diante de Deus. E mais cedo ou mais tarde, Deus não vai deixar escapar nada, nenhum detalhe daquilo que você fizer. E na hora certa, por menor que seja o que você tenha feito, vai vir o resultado, as consequências, sejam boas ou más. Terceiro, aprenda a se submeter. Aprenda a ser obediente aos pais. Aprenda a ser obediente às autoridades. Queridos, a pessoa que não respeita a autoridade, o filho que não respeita pai e mãe, é incapaz de se submeter a Deus que não vê. Porque se nós não conseguimos nos sujeitar a um sistema de governo humano que é visível, como vamos nos sujeitar a um governo que é espiritual? A submissão do jovem, ela tem o princípio de sujeitar-se a Deus, a sua palavra. E essa sujeição, ela gera frutos da obediência, seja na família, na escola, o melhor aluno, na faculdade, no trabalho, o melhor profissional, na igreja, o bom colaborador, nos círculos sociais, o melhor amigo. Em quarto, seja uma influência positiva e poderosa para as pessoas à sua volta. Paulo diz para Timóteo assim: Timóteo, seja um bom exemplo na maneira de falar. Seja um bom exemplo na maneira como você conduz a tua vida, no amor, na fé e na pureza. Em quinto lugar, tenha maturidade. Não é porque você é jovem que você não tem que ter maturidade, você tem juízo. Maturidade é isso, tenha juízo. Ou seja, tenha um comportamento correto que dê motivo para as pessoas falarem bem de você e não falar mal. O jovem cristão, ele deve ter equilíbrio, ele deve ter maturidade em relação às coisas que ele faz, em relação ao dinheiro. Não sai gastando o teu dinheiro à torta e à direita, sem controle. O jovem cristão, ele tem maturidade nas redes sociais. Ele tem cuidado com as coisas que ele publica, porque ele sabe que o mundo está vendo. Ele tem cuidado em relação aos bens que possui. Se o pai te dá um celular de presente, você não vai deixar jogado em qualquer lugar, você não vai abandonar em qualquer lugar, você vai cuidar, você vai zelar. Isso é um princípio de zelo. Ele tem cuidado, ele tem maturidade em relação ao primeiro trabalho. Hoje os jovens começam com o primeiro emprego.
Mas primeiro emprego não quer dizer nada, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, mostre as suas qualidades no seu primeiro emprego e depois virá o estágio, depois do estágio virá um cargo oficial remunerado e depois desse cargo pode vir uma gerência, uma direção e quem sabe no futuro você é o dono da empresa. Mas para isso você precisa ter maturidade, tenha maturidade em relação ao sexo. Tome cuidado, quantos jovens, quantas meninas que têm se engravidado ainda na adolescência e estão sofrendo graves consequências por causa disso. Quantos jovens que estão sofrendo de doenças sexualmente transmissíveis por falta de maturidade na sexualidade. Em sexto lugar, reconheça que você é espiritualmente poderoso em Deus. A força do jovem está, sabe aonde? Na perseverança na fé. Na inflexibilidade em relação ao mundo, quando o assunto envolve a sua fé em Deus. Seja como José. Se tiver que correr, corra. Se tiver que pagar pela justiça, pague. Mas seja como José, porque no tempo certo você será um jovem reconhecido como homem e como mulher de Deus, e Deus vai te colocar diante dos seus detratores, e eles terão que reconhecer que Deus é Senhor na sua vida. Em sétimo lugar, último lugar, que você seja um jovem segundo o coração de Deus, que você seja capaz de orar como Daniel. Ou seja, em meio às indiferenças que estavam acontecendo, os perigos, a frieza que havia naquele tempo, os ataques, a proibição quanto à oração, Daniel, ele continuou orando. Jovem, seja um jovem de oração. Segundo, seja capaz de suportar pressões como Jó. Porque mesmo em meio ao sofrimento e a todos os ataques que ele sofreu, a Bíblia diz que ele se manteve íntegro e correto diante do Senhor e se apartou do mal. Então também aprenda a suportar as pressões. Nem sempre o mundo vai sorrir para você, o mundo vai te pressionar, o mundo vai querer de todas as maneiras te afastar da fé. Mas lembre-se disso, você é espiritualmente forte. Que você seja sensível, se coloque em pé. Sensível como Pedro e Timóteo, porque Pedro e Timóteo, eles tiveram a sensibilidade para aceitar a plenitude do Espírito de Deus sobre eles, e se levantaram diante de multidões e deram testemunho da sua fé. Que você seja um Estevão, que você seja um Pedro, que você seja um Timóteo, que você permita que o Espírito de Deus venha te capacitar em toda a plenitude e que você seja um jovem, um homem, uma mulher de Deus em onde você estiver. E por último, que você tenha um coração como Davi. O que é ter um coração como Davi? Apesar de Davi ter cometido faltas, e foram faltas graves, que custaram caro para ele, Davi arcou com as consequências. Mas mesmo quando ele pecou diante do Senhor, o seu coração foi capaz de orar. O coração de Davi foi capaz de se humilhar diante do Senhor, foi capaz de se arrepender. E quando tudo parecia perdido para Davi, ele ora ao Senhor lá no Salmo 51, versículo 11, e ele fala assim: Senhor, pode tirar tudo, mas não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Eu não sei quais são as decisões que você tem tomado na sua vida e o quanto elas podem te influenciar negativamente no futuro, mas hoje é dia de se consertar, de se corrigir. Hoje é dia de se voltar para Deus e dizer: Senhor, eu me lembro, eu não esqueci que o Senhor é o meu Criador, que o Senhor é aquele que pode dirigir a minha vida e me levar a lugares altos. Então coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Enquanto nós cantamos e adoramos ao Senhor com esta canção, ore a Deus, abra o teu coração para Ele.